E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? O tema dessa nossa videoaula trata de uma das verminoses mais famosas a título de Américas Central e América do Sul, que se popularizou pela forma de transmissão, ingestão de carne crua ou mal cozida de porco ou de vaca. Eu sou o professor Thiago Ferreira, professor de Biologia e bora de verminose! Pessoal, nessa aula nós vamos tratar especificamente das verminoses teníase e esquistossomose, que são verminoses típicas dos plateumintos. Então, se você ficou com alguma dúvida a respeito das características gerais dos plateumintos, basta acessar aqui nos cards, tá? Vai aparecer um link para você poder assistir novamente essa aula de plateumintos, porque lá a gente fala tipicamente das planárias. Aqui nós estamos falando hoje, nesse primeiro momento, de indivíduos chamados de tênias, que fazem parte de um grupo chamado Cestoda, tá? Então é específico para as verminoses, tranquilos? Então, indivíduos da classe Cestoda são endoparasitas, tá? A grande maioria, os mais conhecidos são as tênias. E dentro das tênias, nós temos duas que causam aqui verminoses bem chatinhas de serem combatidas, tá? Eu tenho a Taenia solium e eu tenho a Taenia saginata. Então essas duas tênias causam no ser humano a teníase. Mas ao final da aula a gente vai estar falando sobre a cisticercose e uma observaçãozinha a respeito dela, tá? Então quando falamos de teníase, a gente fala dos agentes etiológicos, Taenia solium e Taenia saginata. Esses indivíduos, eles são digenéticos, eles precisam de um hospedeiro intermediário para estar completando o seu ciclo de vida. E aqui, pessoal, é muito específico. O hospedeiro intermediário que a Taenia solium se adaptou, que ela acaba utilizando, é o porco. E o hospedeiro intermediário que a Taenia saginata acaba se adaptando, utilizando, é o boi, né? É a vaca. Tá? Então, por isso que eu falei carne de crua de porco ou de vaca, tá? Por quê? Porque é lá que eu vou estar completando o estágio de vida. Quando a gente falou de classificação lá em plateumintos, eu já tinha feito uma observação quanto à estrutura corporal das tênias. Então, primeira coisa que a gente tem que saber para a gente poder finalizar essa aula de verminose de tênias, tá? Primeiro, são indivíduos monóicos. São indivíduos que dentro da estrutura corporal tem a estrutura masculina e a estrutura feminina. E uma coisa interessante é que eles fazem a autofecundação, tá? Então não é à toa que a gente costuma falar que a pessoa está com solitária. Por quê? Porque normalmente quando esse verme está parasitando o hospedeiro definitivo, só tem um, tá? Por isso que é solitária. E esse ele consegue fazer o processo de reprodução, tá? Então eu quero que vocês analisem aqui, eu coloquei a estrutura que diferencia em Taenia solium e Taenia saginata, tá? As duas estruturas, independente de quem eu estou analisando, elas apresentam partes básicas ligadas à estrutura corporal. Então nós reconhecemos três partes básicas nas tênias. A primeira parte é chamada de escólex. É onde vão ter as estruturas de fixação e a abertura para a entrada do alimento. A segunda estrutura é chamada de colo, certo? E ela significa pescoço. Então ela é uma estrutura intermediária, né? Coladinha ali na região do escólex. E a terceira região é uma região que ela sofre um prolongamento a partir da formação de estruturas menores que a gente chama de proglotes, ou pode estar escrito como proglótides. O nome dessa estrutura é estróbilo. Então, uma tênia ela é formada por escólex, colo e o estróbilo, tá? Agora, quando eu analiso uma Taenia solium ou uma Taenia saginata, a região do escólex ela vai mudar. Tá? Então ela tem algumas adaptações e variações entre as duas, tá bom? Então eu vou colocar aqui de laranja, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou sair um pouquinho só da tela, tá? É bom que vocês aproveitam aí e já faz uma anotação completa, ó. A Taenia solium, que é a que está adaptada ao porco,
é essa tênia aqui, tá? Então eu vou colocar assim, ó, o indivíduo 1, então coloquei aqui, ó, o número 1 é esse aqui. Então, o que nós temos aqui de comparação? Já que esse aqui vai ser o 2 e aqui eu tenho o indivíduo 2, tá? Então vamos lá. Na região do Scolex da tênia solium, eu tenho ventosas para fixação e eu tenho aqui, pessoal, por onde eu tenho uma abertura que vai entrar o alimento, uma ventosa que apresenta ganchos, tá? Pequenas espículas. Essa região aqui é chamada de rostro, ó, e é por ela que ocorre a fixação lá no intestino delgado do hospedeiro definitivo, tá? Através das ventosas e através desses ganchos. Já a tênia saginata, que é a tênia adaptada ao boi, ela apresenta apenas na região do Scolex, apenas ventosas, tá vendo? Beleza. Agora, olhando um pouquinho mais detalhadamente, eu tenho a seguinte situação, tá? A tênia saginata, ela pode vir a atingir, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar aqui na setinha, ó. Ela pode vir a atingir tranquilamente 9 metros de comprimento. Já a tênia saginata, a solium, que é essa que eu representei aqui, ela vai estar entre 5 a 6 metros de comprimento. São vermezinhos extremamente finos, achatados, tá? Não é à toa que tênia, significa fita, tá? Então corpo dorsoventralmente achatado, né, simbolizando uma fita, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o Scolex, aí eu vou ter o colo e aqui começam as proglotes, tá? Cada proglote apresenta estruturas masculinas e estruturas femininas. Só que quanto mais próximo eu tô da região do colo, eu tenho aqui o que eu chamo de proglotes imaturas. Então são proglotes que ainda não têm a maturação do seu sistema reprodutor ali dentro. À medida que esse estróbilo vai crescendo, a partir de um dado momento, eu começo a ter a maturação das estruturas sexuais. Isso se dá mais ou menos da porção mediana para a porção final do estróbilo. E lá no final, eu vou ter as proglotes que eu chamo de grávidas. Porque a partir do momento que elas se tornam maduras, começa a ocorrer o processo de autofecundação. E é interessante porque essa autofecundação ela pode acontecer dentro da própria proglote e ela pode ocorrer entre proglotes vizinhas. Mas como eu estou falando de um único indivíduo, certo? É tudo autofecundação. Tranquilos, pessoas? De boa aqui em relação a essa parte estrutural dos dois tipos de tênias, tá? Então já dá para poder saber diferenciar caso algum exercício pergunte, tá? Agora, vamos entrar no ciclo de vida propriamente dito, porque aí a gente trabalha, então, aqueles tópicos que são essenciais quando eu analiso uma doença, quando eu analiso uma verminose, uma parasitose, que é agente etiológico, nós já trabalhamos aqui. O uso de hospedeiros, eu já sei que eu tenho dois tipos de hospedeiros intermediários, tá? E o hospedeiro definitivo vai ser quem? O ser humano. O ser humano é quando esse verme atinge a fase adulta. O local de ação desse indivíduo adulto no organismo humano é o intestino delgado. Então ele vai ficar preso ali entre as vilosidades intestinais. Você tem que pensar, pessoal, olha só, esse indivíduo, por mais que eu tenha feito ele cabeçudão, ele tem a cabeça extremamente reduzida. Ela é bem menor que o restante do corpo em termos de proporção. Ela chega a ser comparada à cabeça de um alfinete. E essa cabecinha, digamos que eu tenho aqui na minha mão, ó, eu tenho aqui as vilosidades, então essa cabecinha ela vai se instalar entre as vilosidades intestinais. Um fato interessante é que esses indivíduos, eles não têm sistema digestório. Então eles possuem uma capacidade de absorver diretamente o nutriente que esse indivíduo passou pelo processo de digestão, certo? Então vai estar instalado lá na região do jejune do ilho, do intestino delgado, que é onde eu tenho ali as vilosidades intestinais, e ali ela vai estar crescendo presa, né, pelo estróbilo com o auxílio das ventosas. Nesse caso, pessoal, eu coloquei um porquinho ali, então nós vamos utilizar como base quem? A tênia solium, que é a tênia adaptada
ao porco, tá? Então já tenho uma tênia adulta, lá nas porções finais eu tenho as proglotes grávidas. Quando eu falo grávida, significa ali que eu já tenho a formação, a fecundação ocorreu e eu já tenho a formação de uma grande quantidade de ovos. Normalmente gira em torno de 150 a 200 ovos por proglotes. Aí eu tenho uma particularidade. À medida que esses ovos vão se desenvolvendo e eles vão aumentando de tamanho, eu vou tendo o desprendimento de proglotes das últimas porções. E elas acabam ficando livres e saindo junto com as fezes do indivíduo. Então as proglotes grávidas, contendo ali os ovos, elas vão estar saindo junto com as fezes e contaminando o ambiente. Então aqui a gente destaca uma primeira problemática, que é a destinação das fezes do indivíduo. Então, normalmente está associada à falta de saneamento básico, à falta de um preparo, de um local específico para a deposição dessas fezes, tá? E é muito comum, se você está vivendo numa comunidade, numa região, numa casa, onde você não tem esses cuidados, o convívio com determinados animais, ele fica muito próximo. E essas fezes, contendo esses ovos embrionados, tá? Elas podem vir a contaminar o ambiente e o alimento de indivíduos como o nosso porquinho aqui, certo? Então, primeira observação que eu quero que vocês façam, as fezes têm os ovos embrionados, certo? A partir do momento que eu tenho a ingestão dessas fezes pelo hospedeiro intermediário, eu vou ter o primeiro estágio larval, que é chamado de oncosfera. A oncosfera é um ovozinho com uma estrutura de resistência e lá dentro um projetinho de embrião. Esse ovinho, então, ele vai percorrer o tubo digestório do indivíduo, vai chegar na região do estômago, lá vai sofrer ação de suco gástrico e eu vou ter a primeira transformação desse ovo embrionado em um estágio larval que a gente chama de hexacanto. O hexacanto é uma estrutura onde eu já tenho ganchinhos de fixação desse indivíduo e ele acaba rompendo as paredes do intestino desse indivíduo. Então, após o estômago, chega no intestino, rompe, cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele vai se instalar nas regiões onde eu tenho tecidos musculares. Então, o alvo principal, o local ideal para o desenvolvimento desse indivíduo é quando ele atinge a musculatura, tanto a musculatura esquelética quanto, por exemplo, a musculatura do cérebro do indivíduo, tá? Lá na musculatura vai sofrer uma nova metamorfose e aí esse indivíduo então passa a receber o nome de cisticerco, que é a última fase do desenvolvimento da larva desse indivíduo. Nada mais é do que uma pequena um pequeno escólexezinho invertido. Então eu tenho aqui, ó, e ele vai estar invertido aqui para dentro. Não é um coraçãozinho não, tá? É o cisticerco dentro dessa estrutura desse ovo, tá? Aí sim, quando chegar um ser humano e ele fizer a ingestão da carne contendo este cisticerco, aí ele vai estar se contaminando com a tênia e contraindo a teníase. Beleza? Essa ingestão ela tem que ser de carne crua ou mal passada. E a mesma acontece tanto para a tênia sólio, que nós comentamos, como para a tênia saginata. Só que a saginata, isso tudo vai estar acontecendo dentro da vaquinha, tá? Uma vez que o ser humano ingeriu aquela carne contendo o cisticerco, ele vai descer, ele vai passar pela região do estômago, ele vai quebrar essa dormência aqui, ó, tá? E lá na região do intestino delgado eu tenho ele se fixando ali na parede do intestinal e ali ele começa a se desenvolver na fase adulta, tá? Ah, professor, e se já tiver uma tênia lá? Bom, se já tiver uma tênia, vai gerar uma competição entre esses indivíduos. É muito comum, quando a tênia já estiver na fase adulta instalada ali na região do intestino delgado, ela produzir substâncias que são tóxicas, tanto para nós hospedeiros, certo? Quanto para um outro indivíduo que está chegando. Isso facilita esse combate, essa competição, de modo que só fique uma ali dentro. Por isso o nome é solitária. Ela se desenvolvendo em um indivíduo adulto,
esse adulto vai se tornar sexualmente ativo, vai produzir novas proglótides, essas proglótides então saem pelas fezes e pronto, eu dei continuidade para essa doença, certo? Quais são os principais sintomas da teníase? Vamos lá, dores abdominais, diarreias, tá? Podem desenvolver quadros de anemia, já que eu tenho a absorção de nutrientes direto pela tênia, tá? Então são alguns sintomas típicos que servem de indicativo para o médico ali quando ele estiver fazendo a investigação daquele problema, tá? Agora, quando a gente fala de profilaxia, né, ou medidas de prevenção, bom, de cara, pessoal, toda vez que você ouviu falar de fezes, já envolve saneamento básico e higiene pessoal. Então é um tipo de doença que se os órgãos públicos, né, os governos tivessem, por exemplo, adotado medidas de destinação do esgoto, tratamento desse esgoto e coisas do tipo, você consegue quebrar um elo dessa verminose, tá? Ou até mesmo questões de higiene pessoal. Principalmente, pessoal, quando a gente estiver falando da transição entre teníase e cisticercose, que nós já vamos comentar, tá? Mas aquele que é mais perguntado a título de vestibulares é justamente quando você tem a contaminação direta, que é a ingestão da carne crua ou mal passada do indivíduo, tá? Então a carne vai estar contaminada, você vai ingerir essa carne. Temperaturas de 60 graus Celsius já são o suficiente para você estar eliminando, matando essa larvinha presente nessa carne. Diminuiu muito, pessoal, a disseminação dessa doença depois que a fiscalização se tornou mais efetiva em frigoríficos, em matadouros, tá? Através de fiscalização de carne que possivelmente estava contaminada com esse vermezinho, beleza? E também é uma forma de profilaxia você fazer o tratamento do próprio doente. Esse tratamento, normalmente, ele é feito a partir de uso de vermífugos específicos. Somente em casos mais raros que, às vezes, você vai ter que fazer um procedimento para poder estar removendo a região do escólex desse vermezinho, tá? Beleza? Pessoal, essa parte, ela tá ligada à teníase. Agora, a cisticercose, vamos lá, primeira situação ligada à cisticercose, ela só vai ocorrer se você estiver sendo contaminado pela Taenia solium. Então você só vai estar pegando a cisticercose humana se você comer, né, se você acabar se envolvendo com a Taenia solium. E qual que é a problemática aqui, pessoal? Professor, mas a Taenia solium não ia causar ateníase? Sim, se você comesse a carne de porco crua ou mal passada, contendo quem? A larva cisticerco. Agora, se você, por alguma situação, acabou comendo alimentos ou a água, né, bebendo a água, contaminada com os ovos embrionados, tá? Ou seja, contendo a oncosfera ali dentro, aí essa oncosfera passa a se comportar dentro de você como se ela estivesse no porco. E você passa a ocupar a posição de hospedeiro intermediário. Então essa transformaçãozinha que eu coloquei aqui, ó, que acontece dentro do porco tradicionalmente, ela vai acontecer dentro de você, beleza? E quando essa larvinha cisticerco atingir os tecidos musculares, ela vai desenvolver a cisticercose. Professor, então quer dizer que quando a gente pega a teníase tradicionalmente, o porquinho que a gente comeu a carne, ele estava com cisticercose? Isso aí, tá? Agora, dependendo da onde essa larvinha se instalar, ela vai variar a quantidade de sintomas e a periculosidade. Então, se ela se instalar na musculatura normal, vai causar fortes dores, mas ela é mais facilmente tratada. Ela pode se instalar, por exemplo, na região da musculatura do cérebro, né, nos tecidos do cérebro. Aí ela vai receber o nome de neurocisticercose. Ou ela vai se instalar na região dos olhos. Aí ela vai chamar de cisticercose ocular, que pode vir a causar cegueira dependendo da situação e dependendo da forma de tratamento e a época em que foi descoberto,
A neurocisticercose, ela também pode levar à morte e às vezes a pessoa vai precisar de procedimento cirúrgico, tá? Então eu tenho que me atentar quando as questões focarem em teníase e cisticercose? Sim. Por quê? Porque quando eu falo em medidas de profilaxia, elas mudam. A medida de profilaxia para a teníase eu já comentei. Agora, a medida de profilaxia para a cisticercose está toda relacionada ao cuidado que você tem que ter, em fazer ingestão de alguma coisa que esteja contaminado com os ovos, certo? Os ovos. E a teníase você vai estar fazendo a ingestão da larva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, se você curtiu, dá aquele like, cara, marca lá. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, passa para alguém. Quanto mais você passar, mais chance a pessoa tem de tirar alguma dúvida, alguma coisa que ficou para trás em alguma situação, certo? Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, foi um prazer estar gravando essa videoaula para você e fui!